imóvel financiado que ainda não está quitado, agora vai poder ser utilizado também como garantia para obtenção de crédito no Brasil. Quer saber mais detalhes? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa do portal VGV gravando mais um vídeo aqui sobre o mercado imobiliário e a gente acabou de receber a notícia de que agora o Banco Central do Brasil vai autorizar, através de uma medida provisória, que imóveis que ainda não estão quitados, eles também vão poder ser utilizados como garantia para a obtenção de novos créditos. Mas calma que tem alguns detalhes aí que a gente vai explicar direitinho para você. Antes da gente falar todas as condições para esse tipo de operação, de que maneira que essa operação pode ser feita, é muito importante primeiro a gente analisar o porquê que o Banco Central autorizou isso, já que é uma medida que é bem polêmica e pode, enfim, colocar em risco aí toda essa estabilidade que a gente tem do sistema financeiro de financiamento imobiliário. Mas vamos falar disso aí já já. Primeiro vamos analisar os motivos que levaram o governo, que levaram o Banco Central a tomar essa medida. Bom, em cenários de retração econômica, como é o que a gente está vendo agora por conta da pandemia, não só da pandemia, mas dessa recuperação aí que a gente já vem experimentando, essa recuperação econômica do Brasil, que já vem de uma maneira um pouco mais lenta do que todo mundo gostaria e que agora com a pandemia de coronavírus ela acabou ficando ainda mais lenta, é muito normal que todos os governos, os bancos centrais, eles queiram dinamizar a economia, eles queiram injetar dinheiro novo na economia. Afinal de contas, eles precisam fazer com que a atividade econômica ela seja um pouco mais forte, um pouco mais pujante, para que aí o país possa retomar o caminho do crescimento. E uma das maneiras disso acontecer é justamente através do crédito. É normal que os governos baixem as taxas de juros, como é o caso que já baixou a taxa Selic, e estimule um pouco mais para que os bancos emprestem dinheiro e para que o consumidor final ele possa tomar mais crédito, porque uma vez que o consumidor toma mais crédito, ou seja, uma vez que o consumidor ele pega novos empréstimos, ele pega novos créditos, ele consegue consumir, ele consegue produzir, ou seja, ele consegue fazer com que toda a atividade econômica ela se dinamize e aí o país vá retomando essa rota do crescimento. Só que quando a gente fala de empréstimo, quando a gente fala de obtenção de novos empréstimos, qual que é a primeira coisa que geralmente os bancos, de uma forma geral, eles avaliam? Garantia e capacidade de pagamento. Afinal de contas, o banco só vai emprestar, ou pelo menos a maior parte dos recursos e os melhores recursos com as melhores taxas, ele só vai emprestar para quem realmente tem condições de honrar aquele compromisso. Dentro de todas as modalidades, uma que acabou ficando muito comum e muito popular no Brasil é o empréstimo com o imóvel como garantia. Você tem um imóvel que está quitado, é um ativo real, seguro, você vai lá, pega um empréstimo no banco e dá esse imóvel como garantia. Se por acaso você não pagar, o que o banco vai fazer? Ele vai executar aquela dívida e vai ficar com o seu imóvel e aí depois ele pode colocar esse imóvel para leilão, pode revender, enfim. Ele tem a garantia, uma garantia através de um ativo real, de que aquele dinheiro que ele te emprestou, aquele compromisso, ele vai ser honrado. Só que todas as vezes que a gente fala desse tipo de operação, pelo menos até a data de hoje, pelo menos até a presente data, o presente momento, a gente está falando de um imóvel quitado. Afinal de contas, se eu estou dando um bem em garantia para uma operação que eu estou colocando esse risco, o banco precisa ter a certeza de que ele vai conseguir executar e ter esse bem. Portanto, ele precisa que esse bem realmente seja meu. Por isso que até a presente data, esse imóvel ele precisa estar quitado, desembaraçado, livre de ônus, para que a gente possa utilizar ele como garantia. Só que agora, através dessa nova medida do Banco Central, que está para ser homologada através de uma medida provisória, os imóveis que não estão quitados, os imóveis que estão financiados, eles também vão poder ser utilizados como garantia. E o que o governo identificou? O governo identificou que com essa medida, com imóveis que ainda estão financiados, se eles puderem ser colocados como garantia de novos empréstimos para que o tomador final, para que o consumidor final, o cliente, consiga empréstimos a taxas mais atrativas, pode ser injetado até 60 bilhões de reais na economia com esse tipo de operação. É uma forma de conseguir crédito mais barato e, novamente, dinamizar a economia.
Agora vamos falar do detalhe. É óbvio que você não pode simplesmente pegar um imóvel que você comprou, por exemplo, por R$500 mil, você pagou 10% desse financiamento e utilizar os R$500 mil como garantia para o empréstimo desse montante. Não é assim que funciona. Também o governo, o Banco Central não seria tão louco de autorizar uma operação dessa. Então, qual que é a nuance dessa operação? É que parte desse financiamento que você já pagou, parte do que efetivamente você já pagou, aí sim esse montante possa ser utilizado como garantia. Até esse limite possa ser utilizado como garantia na obtenção de novos créditos. Com essa operação, o cliente que já tem esse imóvel financiado e que quiser utilizar parte do valor que ele já pagou para poder fazer a obtenção desse novo empréstimo, ele vai poder utilizar as mesmas condições que foram negociadas no momento da obtenção desse financiamento original. Então, vamos citar um exemplo. Se você comprou um imóvel e você financiou 60% desse imóvel, a uma taxa de juros, vamos dizer aí, a 8% ao ano, e desses 60% você já pagou 30%. Isso significa que você vai poder pegar esse montante que você já pagou e utilizar como garantia para a obtenção de um novo empréstimo com as mesmas taxas que foram negociadas nessa ocasião. E o prazo, a princípio, você também poderá utilizar o mesmo prazo que foi negociado nesse contrato original. Isso vai depender ainda de algumas instruções que vão ser publicadas quando a medida provisória de fato for editada, mas em linhas gerais o que já se sabe é que vai funcionar dessa maneira. É claro que numa situação de livre economia, como é o caso que a gente vive no Brasil, muito provavelmente os bancos vão ter alguma flexibilidade para poder negociar prazo, taxas, junto com o cliente, desde que siga essa normativa principal do Banco Central. Isso a gente vai precisar aguardar para ver. E como que fica a garantia nesse caso? Com o próprio banco. Afinal de contas, quando você assinou esse contrato de financiamento imobiliário, você fez uma alienação fiduciária, ou seja, você tem a posse do imóvel, porém esse imóvel está alienado a essa instituição financeira e vai continuar, simplesmente vai continuar. O que você está fazendo, em linhas gerais, é um prolongamento desse financiamento até o final. Vale lembrar que tudo isso é muito recente, ainda não foi editada essa medida provisória que de fato autoriza essa operação. Essa é uma notícia que chegou para a gente e a gente está compartilhando em primeira mão com você que acompanha o canal do Portal VGV. Portanto, todos os detalhes ainda estão para ser definidos, mas o fato, em resumo, é que imóveis que ainda não estão quitados, imóveis que estão financiados, poderão também ser utilizados. Parte do que você pagou nesse imóvel poderá ser utilizado como garantia para obtenção de novos créditos. Agora vamos analisar o que essa medida representa na prática para o setor imobiliário, porque existem os pontos positivos e sempre a gente gosta de ponderar no canal os pontos não tão positivos ou quem sabe até negativos que podem impactar o funcionamento do nosso mercado, a dinâmica e a solidez do nosso mercado. O mercado imobiliário, como todos sabem, sempre representou muita segurança para o potencial investidor, segurança para o mutuário, segurança para as instituições financeiras, enfim, toda vez que a gente lastreia essas operações financeiras em um ativo real como um imóvel, isso dá muito mais segurança para o investidor, para o comprador, para o empreendedor, enfim, para todos que participam do mercado imobiliário. E no Brasil, a gente tem uma característica de que o nosso sistema de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário, ele sempre foi muito sólido. Independente de diversas situações econômicas, momentos que a gente já passou, o financiamento, o instrumento financeiro de uma forma geral no Brasil, ele é muito sólido. Motivo pelo qual, por exemplo, em 2008, os Estados Unidos passaram por uma grande crise imobiliária, a bolha imobiliária que acabou estourando no mercado americano, e a razão pela qual isso não aconteceu aqui é porque o nosso sistema ele é totalmente sólido e não permite, por exemplo, duas hipotecas no mesmo imóvel, como é o caso que acontecia nos Estados Unidos. Isso torna o mercado imobiliário brasileiro, o funcionamento do mercado imobiliário brasileiro, muito mais seguro. Agora, com essas medidas, há quem diga, e eu não estou dizendo que é a minha opinião ou que é a opinião do mercado, até porque eu ainda não formei a minha própria opinião, mas com essas medidas, há quem diga, já há rumores que dizem que isso pode colocar em risco o mercado imobiliário. De que maneira que isso poderia colocar em risco?
imaginando que uma pessoa que comprou um imóvel, tem o seu financiamento, está pagando o seu financiamento, a partir do momento que ela refinancia esse imóvel e pega um crédito novo, esse imóvel, o período de alienação dele acaba ficando maior, acaba ficando mais longo. Isso pode prejudicar lá na frente, quem sabe, a revenda desse imóvel, a transmissão desse imóvel. Isso pode acabar fazendo com que tenha um impacto em cima do mercado de terceiros, do mercado de revenda. Por outro lado, com mais dinheiro na economia, vindo através da obtenção de novos créditos, a atividade econômica sobe. Quanto mais atividade econômica e o PIB do Brasil estão em alta, o mercado imobiliário geralmente acompanha muito essa curva e abre espaço para novos imóveis, novos lançamentos, imóveis novos de uma forma geral, mas também no mercado de revenda. Quanto mais forte está a economia, mais forte geralmente fica o mercado imobiliário. Portanto, 2 pontos aqui para a gente poder analisar e eu vou deixar para que você comente com a sua opinião se você acha que isso é positivo, que isso pode ser positivo para o mercado ou se você acha que isso não pode ser positivo. Escreve aqui embaixo nos comentários e fala o que você acha dessa medida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, escreva nos comentários a sua opinião e, é claro, se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente tem muito vídeo sobre o mercado imobiliário vindo por aí e se você se inscrever, você vai ser notificado pelo YouTube e não vai perder nenhum vídeo em primeiríssima mão. Espero você. Um abraço!